isso aí, meus alunos, terceiro ano, professor Silvio Santos. Hoje eu estou aqui com a minha super jaqueta, super proteção, né? É até contraditório, né? A gente aqui na nossa Amazônia, eu estou vestido desse jeito, né? Mas não é porque a gente está na Amazônia que também não tem os dias que são mais gelados, né? Mas afinal de contas, hoje não está gelado, mas hoje está um dia chuvoso. E como aqui no estúdio a gente está no ar-condicionado, né? Então isso agrava um pouquinho mais essa sensação térmica aqui de baixa temperatura, né? Então eu ponho a minha super jaqueta de couro. Fica estiloso, não fica? Mas é isso aí. O foco aqui é a biologia. Joga na tela, sem mais delongas, a gente vai falar hoje sobre animais e a evolução, tá? Falamos aí já sobre os fatores de adaptação, a evolução humana, falamos aí do gênero Homo, né? Na última aula, se não me engano, foi o gênero Homo que nós falamos. Essa aula 34.1, que é a penúltima aula, né? Antes da prova, ou seja, nós temos essa aula, temos mais uma aula, e a 34, né? Temos a 34, aí vamos ter a 35, acho que, se eu não me engano, na 36 já é a evolução, ou já é a avaliação, né? A evolução. Tá bom? Então, estamos já chegando ao fim desse módulo, tá? Que é o segundo módulo, e entraremos aí na reta final em termos de módulo, tá bom? Que são 3 módulos, agora é claro, o terceiro módulo são várias aulas, né? Mas enfim, animais e a evolução. Fauna, Ediacara, evolução dos animais, né? São duas coisas que têm tudo a ver com a questão da evolução, porém, a fauna de Ediacara, ela tem uma característica muito peculiar, porque ela faz parte aí de um certo período na história da evolução do planeta, né? Onde apenas animais de corpo mole foram encontrados, tá? A gente vai destrinchar um pouquinho mais isso aí durante a aula. E, sobretudo, também depois a evolução dos animais. Habilidade: entender as ocorrências do processo evolutivo das espécies e a relação dessa evolução com a adaptação do ambiente. A fauna de Ediacara. Pode gelar o negócio aí, agora pode gelar que... Beleza? A fauna de Ediacara. Eu estou falando aqui, pessoal, o diretor aqui, alunos, sobre... Pode botar agora para gelar aqui que eu estou aguentando frio, né? Bom, a fauna de Ediacara. O que é a fauna de Ediacara? Né? Você pode se deparar isso aí, pode ser cobrado de repente no Enem da vida, tá? Evolutivamente falando, quando eu falo evolutivamente falando, eu estou falando assim, em termos de evolução, do assunto evolução, ela é um ponto falado, né? Muito falado, né? O que é Ediacara? É um nome de uma região da Austrália, tá? Onde ocorrem, né, os mais antigos fósseis de metazoários, tá bom? Que são ali uns seres vivos bem antigos no que se diz respeito a eras, né, do nosso planeta. Aqueles com células organizadas em tecidos e órgãos datados de aproximadamente 550 milhões de anos antes de Cristo. Ou seja, resumindo, muito tempo atrás, né? O que se destaca essa fauna de Ediacara? Esses fósseis que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Só para vocês se situarem, eu vou até... Aqui, ó. 1, o 2 e o 3 aqui. Esses fósseis, eles são datados aí desse período. E o que se percebe neles? Quais são as características deles, né? O corpo mole. Eles não apresentavam partes duras, tá bom?
Então, nesse período, a vida era exclusivamente aquática, tá? Então, logo, por que eu sei disso? Porque estudos provam que esses fósseis, as rochas nas quais, os substratos nos quais onde eles foram encontrados, eram rochas marinhas formadas em oceanos, tá? Então, mesmo eles estando hoje em dia fora do oceano, mas os indícios são de que essas rochas onde eles são encontradas eram antigamente de dentro de ambientes aquáticos. Por isso, né, e assim, na verdade, é que se vão montando os quebra-cabeças da evolução da vida no planeta, tá? Existia uma era, pessoal, olha aqui para mim, existia uma era no planeta onde começou a oxigenação do mundo, né? Através ali das cianobactérias fazendo a fotossíntese, e o planeta foi se enchendo de oxigênio. A partir daí ocorreu um boom de seres, né, de evolução de seres nesse período, tá bom? Só que também teve um tempo em que a oxigenação no ambiente era tão tóxica que vários seres acabavam também morrendo, né? Enquanto isso, a vida aquática, ela fluía suave na nave, entendeu? E esses seres, né, foram evoluindo a partir do momento em que o ambiente agora tinha, o ambiente que eu digo, o ambiente externo, né, da água, sem ser água, um ambiente, ele possuía oxigênio, daí sim alguns organismos foram se adaptando a viver fora da água. Não se sabe se é porque eles estavam fugindo de predadores ou por algum tipo de necessidade, eles começaram a adquirir formas primitivas pulmonares que permitiam com que eles pudessem viver, né, ou manter a sua oxigenação fora do ambiente aquático. E assim a vida começa a sair da água, tá bom? A vida no sentido animal, tá? Mas a vida no sentido vegetal chegou primeiro no ambiente terrestre, tá bom? Lá nas pteridófitas, as pequenas plantas, tá? Os pequenos vegetais. Pteridófitas não, né? As briófitas. Pteridófitas já é o segundo grupo, tá bom? Agora, em termos de animais, foi ocorrendo uma adaptação com o passar do tempo. Diga-se de passagem, os primeiros seres a viverem, né, digamos, fora da água, de alguma forma, foram os anfíbios, tá bom? Então, isso faz com que uma nova característica vá aparecendo nos seres vivos. Então, por que eu estou falando disso agora? Porque a fauna ediacara ela era exclusivamente marinha, né, aquática. Então, eu estou querendo mostrar para vocês como é que se monta um quebra-cabeça da evolução. Ela era altamente, ou especificamente aquática, mas devido a algumas necessidades, os animais começam, né, já com o aparecimento do oxigênio no ambiente, eles começam a, por algum motivo, sair da água, porém eles têm respiração, né, adequada para ambiente aquático e não para um ambiente, né, sem água. Então isso vai isso causa algumas modificações nesses seres que vão evoluindo, né, principalmente com relação à captação do oxigênio. Pulmões, estruturas que permitem ele viver, pelo menos por algum período fora da água, né? E assim, sucessivamente, vão acontecendo as evoluções. Mas a gente vai falar ainda disso lá para o final da aula. Voltando então para a fauna ediacara lá, então é isso, né? Ela é o nome de uma região da Austrália, por isso é fauna de Ediacara, onde ocorrem os mais antigos fósseis, tá? Aqueles com células organizadas em tecidos, órgãos, datados de aproximadamente 550 milhões de anos antes de Cristo. Então essa fauna é de Ediacara, tá, pessoal? Não é do Ediacara, não. A fauna de Ediacara é o conjunto de todas as espécies de animais que viveram no período ediacariano entre, olha aqui, ó, 635 a 542 milhões de anos atrás,
tá bom? Aí você pode perguntar, mas professor, por que está nessa ordem assim, decrescente? Tá primeiro porque esse aqui é o mais antigo, tá bom? E esse aqui é o mais recente. Então vem do mais antigo. Quanto menos número, é sinal que está chegando mais perto da era atual, entendeu? Então é isso. Olha aqui, uma visão assim mais didática da fauna ediacara. Você consegue perceber elementos totalmente assim, pelo menos a gente consegue deduzir. Isso aqui é um ambiente, claro, né, aquático. E dentro dessa água nós temos aqui seres vivos, né, com uma certa morfologia um tanto exótica. Você percebe aqui algumas algas, você percebe aqui organismos parecidos com folhas, né? Sempre lembrando vegetais. Temos aqui alguns animais que lembram medusas, né? Então, o formato desses animais eram exóticos e você percebe que, ou não é nem que você percebe, você não consegue perceber consistência no organismo desses animais. Né? Eram seres vivos simples, né? De tecidos moles, tá bom? Então, por que essa fauna de Ediacara é tão importante para a história da evolução? Porque ela, por se concentrar, né, uma grande parte desses animais, desses fósseis, nessa região ediacariana, né, dessa região da Austrália, ela acaba datando uma espécie de marco inicial dos seres, né, aquáticos, ou que se percebeu que esses seres, que a vida surgiu no ambiente aquático. Agora, vale a gente lembrar que não é porque a gente fala da Austrália que só tenha esses animais relacionados à fauna ediacariana só lá na Austrália, né? Tem em outras partes do mundo também, tá? Mas como eles foram batizados como essa fauna ediacarana, né? Nesta época, nenhum animal vivia em terra ou no ar. Não existia vida só na água, mas a água era um paraíso, ou seja, enquanto não tinha nada fora da água, dentro da água a vida explodia. Né? A atmosfera estava rica em dióxido de carbono, que é o CO2, tá? Que é o nosso famoso gás carbônico, e as criaturas aquáticas eram primitivas e gelatinosas, muitos destes sem olhos, ossos ou cérebros. Né? Aquilo que eu acabei de falar, a vida era exclusivamente aquática, por quê? Porque aquela famosa porção mágica que faltava para que a vida pudesse surgir no ambiente terrestre ainda não existia, que era o oxigênio, que é essencial para a vida dos animais. Né? Então aí, enquanto não tinha nada fora da água, em compensação, a água tinha vários tipos de vida. E vale lembrar que na água tem oxigênio, tá, pessoal? Então, por aí você tira como ele é um fator muito principal, não. É que está me fugindo a palavra. É um fator muito determinante, pronto, é isso. É um fator muito determinante para que a vida possa existir num determinado ambiente. Então, por isso, essa ocorrência fóssil está entre as mais importantes do mundo. Tá? É por isso que a fauna ediacarana ela é tão importante, esses registros, né? Porque a vida nessa região, através da pesquisa desses fósseis, pôde-se perceber que ali acontecia uma espécie de nicho, né, principal desses seres. Trata-se apenas de impressões nas rochas, tá? Pois estes animais não tinham partes duras, como conchas ou placas mineralizadas. Então só tem as marcas nas rochas, não tem as peças do corpo desse animal, como, por exemplo, a gente consegue encontrar aí dos dinossauros, de alguns seres humanos, né, de alguns milhares de anos atrás. Os seres humanos não, né? Alguns hominídeos, né? Então, esses registros fósseis, eles acabam sendo muito importantes.
O estudo da morfologia é bastante difícil, né? E mesmo nos tempos atuais, os paleontólogos não conseguem determinar as afinidades biológicas de alguns destes fósseis. Ou seja, você tem uma marca, né? Olha como é assim complexo. Você tem uma marca de algo que viveu naquele local, aí você tem um fóssil, você tem um osso desse, você tem um fóssil, né, que é petrificado ali, que corresponde a um osso do fêmur. Dependendo do osso, do tamanho do osso, os paleontólogos, né, os especialistas, eles conseguem dimensionar como era o organismo, né, daquele indivíduo. Se é um fêmur grande, então era um indivíduo muito grande, porque proporcionalmente falando, o fêmur é o osso maior do corpo animal, né? Então, o que acontece? Quando você tem matéria física fossilizada, não é fácil, mas é um pouco mais simples de você conseguir desvendar. E quando você só tem uma marca, né, daquele animal impressa numa pedra, o resto você tem que conjecturar, ou seja, você tem que de alguma forma imaginar como ele era. Agora, é claro, no lance da paleontologia, cientificamente falando, não é uma imaginação aleatória. Eles têm todo um estudo, né, contextualizando aquilo que fazem eles chegarem a uma conclusão que aquele animal era desse formato. Você pega é como você pegar um desenho num papel e você tem que tridimensionar ele, você tem que criar a lateralidade, você tem que criar a profundidade, né? E para você criar esse corpo fora do desenho, você tem que ter um conhecimento, né, de tudo, dos outros seres que viviam naquele ambiente, do tipo de água, né, o pH daquela água, a temperatura daquela água. Então, tudo isso vai ajudar você a pensar nos tipos de tecidos vivos que podiam se desenvolver e sobreviver dentro de um ambiente daquele. Então, é bem complexo você recriar uma figura, né, um ser vivo que só deixou a marca ali. Mas isso os especialistas conseguem fazer, tá bom? Mas não é tão simples. Vamos lá, voltando. Então, estes fósseis são encontrados em rochas formadas em ambiente marinho. Olha aí, ó, né? Aqui é uma imagem didática aí da situação, tá bom? Preservados sobre arenitos relacionados a eventos catastróficos, como tempestades e precipitação de cinzas vulcânicas. Então, aqui alguns animais identificados, né, dessa época. Circomedusa radiata, Parva corina, Minkame, né, ou Minchame, Spirigina flodesce, deixa eu ver, Dinksonia costata, né, são esses animaizinhos, ó. Um é a ciclomedusa, o 2 é a Parva corina, essa aqui, né? O Spirigina seria aqui o 3, e Dinksonia, ou Dinksonia, né? Seria esse aqui, ó. Tá? Essa numeração aqui, ela é só a legenda do que está na imagem. Então, a fauna de Ediacara não é exclusiva da Austrália, como eu falei ainda há pouco, né? Pois tem sido encontrada em cerca de 30 outras localidades do planeta, inclusive aqui no Brasil, tá? Na região de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos a primeiro olhar, a gente imagina uma espécie de besouro, né? De coleóptero. Esse nome que eu estou falando é esquisito, né? Coleóptero, mas coleóptero é a classe dos besouros dentro da biologia, né? São vários tipos de coleópteros. Vocês já viram besouro e sabem que não tem só um tipo, existem vários tipos que se enquadram dentro do mesmo grupo de besouros, né? Então, com essa marca fossilizada aqui, eles conseguiram chegar à conclusão de que, na realidade, esse animal ele tinha esse formato, né? Tá bom? Então, ó, espécie Quimberella quadrata, tamanho 15 centímetros de comprimento. Ela se alimentava de quê? De outros invertebrados. Tempo,
558 a 555 milhões de anos. E o local na Austrália e Rússia. Né? É um tipo de moluscos. Nessa parte aqui, a gente vai associar muita coisa a moluscos justamente porque eles não tinham partes duras. Tá? Olha essa aqui, ó, espécie Dicksonia costata, tamanho 1 metro de comprimento, alimentação, detritos de seres vivos em decomposição, tempo aproximadamente ali sempre na mesma época, né, em média, 570 milhões de anos a 550 milhões de anos atrás, local Austrália, Rússia e Ucrânia. Inclusive, né, Ucrânia e Rússia estão muito em evidência aí atualmente, infelizmente por causa de uma guerra. Né? Tipo Dickinsonídeo, né? Olha que coisa linda, né, mano? Até a cor também eles têm que deduzir, né? Como era. Essa aqui é outra espécie, né? Charnia massoni, né? Tamanho 50 centímetros. Essa aqui já é uma espécie se assemelha de um vegetal, tá? Você vê que ela já não é medida muito, como por exemplo aqui, ó. Esse aqui é comprimento, como se ele vivesse pelo chão, se arrastando. Esse aqui já é de altura. Então 50 centímetros de altura já dá uma outra visão, né, panorâmica dela, como se ela estivesse fincada no chão e a postura dela é em pé e não deitada no chão. Alimentação, neve marinha, mesmo média de tempo, local, Inglaterra, Austrália, Rússia, Canadá, né? Tipo Incerticedes, né? Que é um nome que, inclusive, aqui está errado porque era para ser com I maiúsculo. Tá? E aqui nós temos algumas outras espécies, então a gente vê, de uma certa forma, o fóssil dela, né? E como ela seria na realidade. A preservação destes animais moles em fóssil é um fenômeno, já que as partes moles raramente fossilizam-se. Muitas dessas criaturas extinguiram-se, né, enquanto outras evoluíram. Então, assim, pessoal, ó, já é também uma outra característica delas, até mesmo química, a gente pode dizer, tanto da parte do organismo, quanto da parte dos elementos químicos presentes naquele momento, nas rochas, na água, né? Por quê? Porque é muito mais difícil você conseguir... você não, né? Quando eu digo o processo natural de fossilização. É muito mais difícil um animal que tem partes moles conseguir ser conservado no meio do que um animal, por exemplo, que tem partes duras, como é o caso dos dinossauros, né? Ou de alguns outros animais que são achados aí, que são considerados de muito tempo atrás. Porque justamente por isso, eles têm partes físicas duras, né? E isso automaticamente já subentende que é mais difícil de se deteriorar com o tempo, né? E quando se tem animais de partes moles que conseguem deixar sua marca numa rocha, né? Então a gente já consegue perceber que é um processo de fossilização que ocorreu de uma forma diferente, né? Com algum requinte aí de algum outro procedimento natural que permitiu aquele corpo mole ser conservado por tanto tempo, né? A ponto dele deixar a marca dele numa rocha, né? Tá bom? Vamos lá. Voltando para a tela. Bom, só voltando aqui, né? A gente percebe aqui muitas criaturas, né? É bizarro. Era de meter medo, né? Você mergulhar num oceano desse e ter, ao invés de um tambaqui, né, um pacu, um jaraqui, um piau, sei lá, você se deparar com esses bichos, né, que são aberradores, monstruosos, né? E uma coisa também interessante, pessoal, logo que surgiu o oxigênio, que a vida começou a se proliferar na Terra, era como se fosse um planeta de gigantes, né? A própria oxigenação, muito abundante, fazia com que os organismos assimilassem muito oxigênio e isso dava mais energia, portanto, esses animais eram
geralmente maiores do que o normal que a gente conhece hoje. Por exemplo, existiam insetos, libélulas gigantes, do tamanho de águias, entendeu? Devido à forte presença de oxigênio e a assimilação desse oxigênio pelos organismos. Aí, com o tempo, né, a vida foi se estabilizando e as coisas foram tomando os seus níveis normais. Mas mais uma curiosidade aí com relação à presença do oxigênio logo no início, né, dos períodos em que ocorreu essa grande oxigenação no planeta. Tá? Vamos lá. Joga na tela. Agora, evolução dos animais. Tá? Então, só para arrematar, a fauna de Ediacara, né, ela recebe esse nome porque é um local no sul da Austrália. E esses fósseis são os fósseis mais antigos que se tem registros aí dos animais, né, dos seres vivos que viviam na água. Tá bom? Evolução de animais ou dos animais. Né? A evolução da vida na Terra é um tema que ainda hoje causa grandes discussões entre a sociedade científica. Claro, né, pessoal? Por que causa grandes discussões? Porque ninguém estava lá. Então, esse estudo ele é feito através de indícios, ou seja, de coisas que são encontradas hoje e que, de alguma forma, precisam ser estudadas com reações químicas, com conhecimentos técnicas específicas e permitem ao homem atual deduzir, em caráter científico, tá, o que aconteceu, ou como foi aquele animal, ou como era a vida numa determinada parte do período, né, do planeta. Então, isso torna muito subjetivo, algumas vezes, quando se chega a alguma conclusão. Tá? Muitas são as teorias que tentam explicar como a vida surgiu e evoluiu ao longo de milhões de anos. Tá? Por quê? Porque se fosse uma coisa totalmente assertiva, né? Vou falar isso aqui até olhando aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor. Se fosse uma coisa assertiva, dificilmente teriam várias teorias, né? Se fosse algo contundente, né? É como você... Deixa eu ver aqui um exemplo que eu posso te dar. É como você... sei lá, quem descobriu o Brasil, né? Vamos supor, a gente acredita aí que existe essa situação de Pedro Álvares Cabral. Descobriu não, né? Ele chegou aqui e fez, e tomou para eles lá, né? Tá, mas isso é algo que existiu, uma data, aconteceu e pronto, não é uma teoria. Pesquisas conseguem chegar num fator que aconteceu. Quando você vai estudar a evolução, você não tem... É muito mais além da nossa existência. Então não tem como nós chegarmos numa prova concreta de que foi daquela forma. O que nos permite a dedução, entre aspas, mais perto do que aconteceu, são justamente os estudos aliados aos achados, né? Quimicamente, você pega lá um osso, né? E aquele osso é de um dinossauro, e através de alguns estudos com reações químicas lá que os paleontólogos fazem, os cientistas, eles conseguem deduzir pela reação que aconteceu naquele material, que aquele material é de uma determinada época. E assim a gente vai, quando eu digo a gente, eu falo a comunidade científica, né, o homem. E assim o homem vai conseguindo descobrir algumas coisas sobre o passado. Mas é como eu lhe falei, né? Como não é uma coisa que alguém estava lá para dizer, não, foi assim porque eu estava lá e eu vi. Não existe isso. Então só nos resta deduzir. Então o homem ele tenta deduzir da forma mais científica possível para que se chegue a um resultado mais correto possível. Mas existe a subjetividade de qualquer forma. Tá? Então vamos lá. Joga na tela continuando. As primeiras formas de vida do planeta foram quem? Os procariontes. Portanto, tecnicamente falando, podemos dizer que eram bactérias. Depois vieram os eucariontes, que somos nós. Quando as células mais primitivas que existem até hoje são as bactérias, o monera, né? Os procariontes, que eram células desprovidas de
carioteca, portanto não tem núcleo. Tempos depois surgiram quem? Os vermes achatados, ou seriam os plateumintos, né? Criaturas invertebradas mais complexas como os trilobitas, né? Que são, por exemplo, esse ser que está aqui, né? Quando eu falei aqui, ó, os vermes achatados, eu estou associando o que a gente estuda hoje, né? Quando você vai ver lá o conceito de plateumintos, são vermes achatados, tá bom? Por isso que eu fiz essa associação, tá? Então são criaturas invertebradas mais complexas, os trilobitas, né? Então você olha pela imagem, você pode deduzir que isso aqui são partes cascudas, né? Mas não tinham esses animais ainda com placas. De pequenos seres chamados conodontes, olha lá, surgiram quem? Os peixes. E que por alguma razão, talvez em busca de alimentos ou para fugir de predadores, eu falei isso aqui lá no início, ó, começaram a sair para a terra firme e deram origem a quem? Os anfíbios. Tecnicamente falando, a gente sabe que os anfíbios são animais que precisam da água para se reproduzir, mas em um momento mais maduro da vida deles, eles conseguem viver no ambiente terrestre. Então, eles têm a respiração branquial numa fase e podem desenvolver a respiração pulmonar em outra fase. Para quem não sabe, por exemplo, anfíbios, ou para quem não sabe não, né? Terceiro ano não tem, para quem não sabe. Para quem não lembre, no mínimo, né, os anfíbios, por exemplo, sapos, por exemplo, eles são anfíbios, tá? Os primeiros anfíbios que surgiram há aproximadamente 360 milhões de anos já tinham membros posteriores, tá? E anteriores, tá? Ou seja, membros quadrúpedes, assim, né? Eles têm, é como se fossem pernas e braços, tá? Ou patas anteriores. E apesar de serem seres terrestres, dependiam ainda dependem da água para se reproduzir. Outra coisa importante, eu sempre falo isso, toda vez que a gente fala que um ser precisa da água, eu não estou falando que ele precisa da água para beber a água, para se nutrir da água. A gente fala sempre com relação à reprodução. Os anfíbios, eles vivem na terra e na água, mas por que na água? Porque a gente não pode viver sem água. Se fosse assim, nós éramos anfíbios também, a gente precisa da água, né? Mas não, eu estou falando para reprodução. O anfíbio, ele conseguiu sair do ambiente aquático, mas ele precisa estar no ambiente aquático para se reproduzir. Então, ele depende da água. A mesma coisa a gente vai ver lá em alguns vegetais. Tá? No caso lá, as briófitas. Né? Elas precisam da água, elas só vivem em ambiente aquático ou em ambiente que tem água. Por quê? Porque isso facilita não, né? Isso possibilita a reprodução delas, tá bom? Então, só para vocês terem essa ideia, né? Por que dessa necessidade de estar na água? Então, dos anfíbios é justamente por causa da reprodução, também, tá bom? Assim como os répteis conseguiram evoluir, por quê? Por que os répteis se desvencilharam da água? Porque eles evoluíram a estrutura do ovo. E o ovo, presta atenção, o ovo não é uma estrutura de reprodução dos répteis? Sim, é a estrutura onde o ser é gerado. E ali dentro tem um líquido. Ou seja, ele pode estar longe da água porque ele tem um ovo. Então, a água, o líquido que o filho precisa, já está ali dentro do ovo. Então, o ovo foi um grande passo para que os animais conseguissem se separar do ambiente aquático para poder reproduzir. Tá bom? Volta lá. Então, aqui, só lembrando, a gente está falando dos anfíbios, tá? Eu só falei dos répteis aí para a gente ter uma noção. Então, acredita-se que os primeiros répteis, agora sim dos répteis, né? Acreditam-se que os primeiros répteis tenham evoluído a partir de anfíbios primitivos, tá? Ou seja, os peixes só na água, anfíbios, água e terra, e répteis só terra, entendeu? Olha como que é a evolução, só terra que eu digo assim, em termos de reprodução, tá? Então, há mais de 250 milhões de anos, existiam desde pequenas espécies até algumas gigantescas, como certos indivíduos que a gente conhece, né? Como os dinossauros. Por que eu estou citando dinossauro aqui?
porque dinossauros eram répteis, com mais de 20 metros de comprimento. Então, durante muito tempo, o planeta foi dominado pelos répteis de grande porte, que são os dinossauros, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu o que a gente chama de pedrada espacial, né? Eu usei até esse termo aqui um dia desse. Pedrada espacial que veio, né? Acredita-se que é um grande meteoro, veio e caiu na Terra e assim ele promoveu a extinção dos dinossauros. Mas o dinossauro indo embora, dinossauro topo de cadeia, só ele que mandava, quem era que ia se desenvolver além do dinossauro? Ninguém. Ele mandava em tudo, né? Então, com a ausência do dinossauro, algumas outras espécies puderam evoluir. Aí olha nós chegando aí, né? Então, graças ao nosso santo meteoro, nós podemos evoluir. Então, os anfíbios evoluíram aos répteis, que viviam sem dependência da água, ó, não dependem mais da água para reproduzir. E dos répteis evoluíram quem? Os sinapsídeos, que são os ancestrais dos mamíferos, viu? Quando os répteis saem de cena, os répteis, o que eu digo, os dinossauros, né? Não quer dizer que acabou os répteis, tá, pessoal? Acabaram os dinossauros, mas continuam existindo répteis, como até hoje existe. Então, esses ancestrais, aliás, os répteis acabaram evoluindo, né, algum grupo para indivíduos chamados sinapsídeos, que são os ancestrais dos mamíferos, que somos nós, que permaneceram escondidos durante o longo reinado dos dinossauros. Olha aí, viu? Devido ao reinado dos dinossauros, quem era doido de ir lá tentar evoluir? Vou nada, eu vou ficar intocado aqui no meu canto. Quando esse pessoal sair daí, a gente toma, né, o pátio. Então é isso, tá bom? Essa nossa aula de evolução, pessoal, vocês conseguem, aliás, nessa nossa aula, vocês conseguem perceber a importância de você buscar as necessidades de um ser vivo, e aí nessa chave que está o porquê da evolução, né? Por exemplo, seres vivos, água, fauna de Ediacara lá, partes moles e tal. Oxigenação chega no ambiente. Então tem alguns animais que por algum motivo, né, começam a querer sair da água. Mas para sair da água ele tem que ter especialidade em captar oxigênio fora da água, porque até então ele só consegue captar oxigênio da água. Respiração branquial, né, provavelmente. Quando eles saem da água, eles precisam evoluir para pulmões, porque pulmão é que capta no ar o oxigênio. Com essa adaptação, eles começam a conviver mais fora da água, só que ainda dependem da água para reproduzir. Aí, com a necessidade de ficar mais fora da água, eles precisam desenvolver uma estrutura que faça eles não precisarem da água. Desenvolvem o ovo, entendeu? Esses répteis que desenvolvem o ovo começam a tomar conta do ambiente terrestre, ficam topo de cadeia, o grupo dos dinossauros. Quem é que vai evoluir durante essa época? Só eles, porque quem é que vai conseguir? Eles são predadores totais, ninguém mata os dinossauros, a não ser eles entre eles mesmos, né? Mas a partir do momento da pedrada espacial, que eu chamo que é o meteoro, né, que a gente conhece há 65 milhões de anos atrás, eles são extintos e aquele grupo também de répteis que evoluiu para os sinapsídeos, que são os ancestrais dos mamíferos, vão evoluir para mamíferos e a gente vai acabar chegando aqui e a evolução vai continuar, tá bom? E isso vai permitir o surgimento de várias outras espécies que a gente conhece hoje. Tá bom, pessoal? Então falamos hoje sobre a fauna de Ediacara e sobre a evolução dos animais. Tranquilo? Vamos lá para a nossa revisão.